No dia 20 de agosto de 1940, um dos principais bolcheviques da Revolução Comunista Russa foi atacado com um picador de gelo e perfurado na cabeça. Leon Trotsky foi o homem que liderou o Exército Vermelho à vitória durante a Guerra Civil Russa e era o braço direito de Lenin, visto como o sucessor para liderar a Revolução Comunista. No entanto, ele morreu no exílio no México pelas mãos de um agente de Joseph Stalin, o homem que superou seus rivais e assumiu o controle sobre a União Soviética. Trotsky continuou sendo um crítico ferrenho de Stalin, tentou remodelar a Revolução Comunista Internacional, mas acabou fracassando em seus objetivos. No vídeo de hoje, vamos abordar brevemente a vida e a morte de um homem que poderia ter governado a União Soviética. Leon Trotsky, cujo nome de nascimento era Lev Bronstein, nasceu em uma família judaica de classe média nas estepes russas. O jovem foi atraído por literatura liberal e marxista em sua juventude, tornando-se um revolucionário contra o regime czarista. Foi durante sua fuga do exílio na Sibéria, após ser preso por suas ações revolucionárias, que ele adotou o nome Leon Trotsky, o nome que se tornaria seu pseudônimo revolucionário. No início dos anos 1900, facções cresceram dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Trotsky defendia uma abordagem mais democrática para a produção controlada pelos trabalhadores, como favoreciam os mencheviques, em oposição à ala bolchevique mais elitista de Lenin. Simplificando, a principal diferença para Trotsky era que ele acreditava que a transição do czarismo para o comunismo não seria possível sem um sistema capitalista progressista intermediário. Já os bolcheviques de Lenin achavam que a fase capitalista podia ser pulada. Trotsky, logo, ficaria desiludido com os mencheviques quando eles aceitaram que o capitalismo radical poderia fazer parte da revolução, passando a focar na unidade e não no faccionalismo. Na Revolução de 1917, Trotsky teve papel de liderança. Ele foi eleito presidente do Soviete de Petrogrado, dos deputados, operários e soldados, atuando como líder militar e repelindo várias tentativas de retomar Petrogrado. Após a formação do governo bolchevique, ainda restava a questão do envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O exército tinha moral e equipamentos insuficientes, com poucas chances contra os alemães. O primeiro papel de Trotsky, como comissário de Relações Exteriores, foi cumprir a promessa de paz dos bolcheviques, convocando um armistício imediato e negociações entre a Alemanha e seus aliados e a recém-formada União Soviética. Em dezembro de 1917, as negociações de paz começaram. Trotsky participou pessoalmente das negociações, embora tenha usado a plataforma, transformando as conversas em um fórum de propaganda. A Alemanha defendeu a anexação de território russo em troca da paz, enquanto Trotsky se opôs a isso, preferindo uma abordagem de nem guerra nem paz. Lenin, porém, considerou aceitável o preço da paz, ganhando o tempo necessário para o Estado soviético enfrentar ameaças reacionárias internas. Após a assinatura do Tratado de Paz de Brest-Litovsk, Trotsky renunciou ao cargo de comissário de Relações Exteriores e foi nomeado comissário de guerra. Como comissário de guerra, Trotsky teve a difícil missão de criar um novo exército vermelho para proteger o governo comunista de ameaças de guerra civil e intervenção estrangeira. Ele foi amplamente criticado por nomear antigos oficiais czaristas como conselheiros militares. Ele focou em criar uma força de combate menor e mais qualificada, evitando um exército democrático. Um dos opositores à abordagem de Trotsky foi Iosif Stalin, que acreditava na formação de um exército de trabalhadores independentemente de sua competência. Trotsky frequentemente liderava o novo Exército Vermelho na linha de frente, discursando de seu quartel-general móvel, um trem blindado. O Exército Vermelho derrotou o Exército Branco, monarquista e apoiado por potências estrangeiras na Guerra Civil Russa. Como resultado de suas ações durante a Guerra Civil, Trotsky se estabeleceu como o braço direito de Lenin. Ele foi eleito
como um dos 5 membros iniciais do Politburo, o principal órgão de formulação de políticas e tomada de decisões dentro da União Soviética. Embora fosse um intelectual e um líder militar comprovado, Trotsky não tinha habilidade para fazer política e, frequentemente, não conseguia conquistar o partido, dependendo, em vez disso, de sua relação próxima com Lenin. Stalin, no entanto, não teve dificuldade em consolidar o poder enquanto as sementes da divisão eram plantadas. Uma das ações mais controversas de Trotsky ocorreu em março de 1921 e girou em torno da guarnição naval de Kronstadt. Os marinheiros estacionados em Kronstadt foram vitais para garantir Petrogrado durante a Revolução Russa, e seu apoio era visto como um termômetro do humor do povo. Tanto os marinheiros quanto os civis protestaram contra a falta de democracia dentro do partido, pediram mais direitos civis e exigiram a inclusão de socialistas e anarquistas nos sovietes. Ao chegar a Kronstadt, em meio à rebelião de Kronstadt, Trotsky exigiu a rendição imediata e total dos homens armados que estavam entrincheirados na fortaleza de Kronstadt. Ele começou a prender e fazer reféns os familiares daqueles que haviam se rebelado, uma tática que já havia usado durante a Guerra Civil para garantir a lealdade dos antigos conselheiros militares czaristas. No entanto, isso apenas fortaleceu a determinação de muitos dos rebeldes que viam sua causa confirmada. No final, os bolcheviques retomaram a fortaleza da ilha após poucas tentativas de resolver a questão pacificamente. Na verdade, Trotsky havia autorizado o uso de armas químicas para quebrar a determinação dos rebeldes e estava disposto a usá-las caso o ataque final falhasse. Durante a batalha, cerca de 1.000 rebeldes morreram nos combates, e após a batalha, estima-se que 2.000 foram executados, muitos deles sumariamente. Em maio de 1922, Lenin sofreu uma hemorragia cerebral. Isso trouxe à tona quem sucederia Lenin, e Trotsky era visto como o candidato mais provável. Embora tivesse o apoio de grande parte da base, os rivais de Trotsky, no Politburo, manobraram para impedir sua ascensão. O declínio de Lenin resultou na queda da influência de Trotsky. Só em outubro de 1923, Trotsky estava preparado para se manifestar contra a falta de reformas econômicas e o declínio da democracia dentro do partido. Em resposta, Trotsky foi retratado como um reacionário e alguém que desejava voltar aos dias de facções mencheviques. Logo depois, Lenin faleceu e Trotsky recebeu a data errada do funeral e acabou perdendo o funeral. Nos anos seguintes, a União Soviética, sob Stalin, tornou-se isolacionista, concentrando-se no socialismo dentro de suas fronteiras. Trotsky estava praticamente acabado como força dentro do Politburo e acabou sendo exilado da União Soviética em janeiro de 1928 e ele acabaria vivendo na Turquia, França e Noruega antes de se estabelecer no México. Lá, ele viveu com os artistas Diego Rivera e Frida Kahlo, sendo que, com esta última, teve um caso amoroso. Do exílio, Trotsky tentou reacender o socialismo internacional em clara oposição à abordagem isolacionista stalinista. Ele escrevia ensaios sobre os perigos do stalinismo, sobre a ascensão do nazismo e sobre a ameaça única dos dois colaborarem após o pacto de não agressão entre os dois países. Durante seu tempo no exílio, tentaram tirar a vida de Trotsky. Uma tentativa notável foi quando cerca de 27 agentes stalinistas armados com metralhadoras e bombas incendiárias atacaram a residência de Trotsky, embora no final não tenham conseguido matá-lo. A morte de Trotsky viria pelas mãos de Ramon Mercader, um agente espanhol da NKVD, que conseguiu se infiltrar como parte do círculo de Trotsky. No dia 20 de agosto de 1940, Ramon se encontrou sozinho com Trotsky em seu escritório. Quando Trotsky virou as costas, Ramon o atacou com um picareta de gelo, cravando a lâmina em seu crânio, joelho e ombro. Isso, no entanto, não matou Trotsky, e os dois lutaram até que os guardas correram para o local. Ramon foi espancado até ficar irreconhecível, mas Trotsky pediu que poupassem sua vida
para obter mais informações sobre o agressor. Trotsky foi levado ao hospital, mas o ferimento tiraria sua vida no dia seguinte. De acordo com um de seus seguranças, suas últimas palavras antes de perder a consciência foram: "Acho que Stalin terminou o trabalho que começou." Trotsky foi uma das principais estrelas da Revolução Russa, em grande parte devido ao seu intelecto, a sua capacidade de inspirar através da oratória e como um administrador capaz de cumprir a maioria das tarefas que lhe eram atribuídas. No entanto, sua arrogância e autoconfiança lhe renderam poucos aliados e resultaram em seu isolamento. Pode-se argumentar que Trotsky vendeu sua alma quando se tornou um bolchevique em 1917. Submeter-se a Lenin e, em última análise, depender dele significaria que ele passaria a aceitar métodos antidemocráticos que ele anteriormente havia condenado. É muitas vezes interessante brincar de "e se" na história. E uma dessas grandes questões é: como seria a União Soviética se Trotsky tivesse vencido a luta para suceder Lenin? Sua ascensão e queda é uma história interessante e certamente há muito mais do que um vídeo curto como este pode abordar. Trotsky continua sendo uma das figuras mais interessantes da história moderna, se não por suas ações, então pelas ações que ele deixou de tomar para impedir a ascensão de Joseph Stalin.